carreira, nossa vida parece mesmo um filme. Família e amigos formam o elenco principal. Vizinhos, colegas de trabalho, professores e conhecidos são os coadjuvantes. Tem também os personagens com participações curtas. Às vezes, porém, entra em nossa vida alguém que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. É o palhaço de mola que pula da caixinha vez por outra ao longo dos anos, não raro durante momentos de crise. No cinema americano, esse alguém é chamado de quinto personagem, ou agente de mudança. Quando ele surge em um filme, dá para saber que foi o roteirista quem o pôs ali. Mas e o roteiro da nossa vida? Quem escreve? O destino ou o acaso? Quero acreditar que seja o último. Quero mesmo, do fundo do coração. Oi gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre Revival, o último lançamento do Stephen King aqui no Brasil pela Suma de Letras. Bom gente, antes de falar da obra, eu quero mencionar que esse foi o vencedor do primeiro Você Escolhe aqui do canal e eu fiquei muito feliz pela forma como vocês receberam esse novo projeto, né, que eu iniciei agora em 2016. Fiquei muito feliz de saber que o King foi escolhido. Ele venceu com 6 votos de diferença do segundo lugar, que foi de Adrienne Frank. Eu fiquei feliz de saber que os meus inscritos curtem King junto comigo, que se interessam para saber um pouquinho mais das obras dele. Então eu gostaria muito de agradecer. E eu tinha dito pra vocês que eu tava com grandes expectativas sobre essa obra. E assim, gente, as minhas expectativas foram assim muito além. Eu criei algumas expectativas e o King acabou me mostrando algo muito além, sabe? Coisas que eu nem sequer sonhei em pensar, em imaginar, enfim. Eu ainda tô absorvendo a obra. Ela é uma obra bem complexa, tipo, bem simples, mas ao mesmo tempo bem complexa, porque é aquele tipo de obra que deixa tudo muito implícito e subjetivo. E é exatamente pelas coisas implícitas e subjetivas que a gente acaba percebendo a genialidade. É aquele tipo de obra que, tipo, tu termina de ler e pensa assim, nossa, agora é que eu vou parar pra refletir. Quando eu terminei de ler, eu pensei, tá, não é uma das melhores obras do King, mas alguma coisa ficou, sabe, me intrigando e tal. Eu fiquei, não, peraí, tem alguma coisa além, acho que eu não consegui compreender muito bem. É aquele tipo de obra que quando tu para de ler, tu pensa, não, vou ter que reler, porque tem muita coisa implícita e subjetiva aí no meio. Então, por mais que não seja uma das melhores obras do King, é uma das mais geniais, se é que isso é possível, mas enfim. Eu vou fazer a resenha bem literal, como eu faço, contando a história pra vocês, sem dar spoiler, claro, e depois eu vou destacar os pontos que eu achei pertinentes. Espero que eu consiga contemplar todos esses pontos pertinentes da obra, porque eu ainda tô absorvendo ela, eu ainda acho que eu não consegui compreender muito bem a genialidade dessa obra, mas vamos lá. Bom, gente, esse livro ele é um memorial, tá? Aqui o personagem principal, o narrador, o Jamie, vai nos contar toda a vida dele, né? É um livro de memórias. Então ele conta a infância, ele conta a adolescência, ele conta a vida adulta, enfim, ele conta tudo. Ele inicia a narrativa falando que aconteceram muitas desgraças na vida dele e que ele acabou conhecendo um cara muito cruel, um verdadeiro demônio na vida dele. Que de certa forma ele, né, tinha uma ligação muito forte e que fez com que muitas coisas ruins acontecessem na vida dele. Mas ele diz que vai contar do início, então ele começa contando da infância. Ele era um menininho de 6 anos de idade, morava numa pequena cidade do Maine, tinha uma família grande, em torno de 4, 5, 6 irmãos, não me lembro bem, se dava muito bem com os pais dele, e um belo dia ele tá brincando no quintal e chega um cara, que é o novo reverendo da cidade, e se apresenta pra ele, que é o Charles Jacob, esse cara que no início da narrativa ele já disse que é o demônio da vida dele. Só que quando o reverendo chega na cidade, ele e o Jamie já criam uma ligação muito forte. Ele é a criança preferida do reverendo. E o reverendo é uma pessoa muito boa. Toda a comunidade gosta dele e da família dele, né? Da mulher e do filho. Então todos os homens, todas as mulheres admiram muito ele, gostam das orações, enfim, ele é muito admirado e querido por todos. E de fato ele era uma pessoa muito querida. Só que ele era também muito misterioso e desde muito cedo gostava de brincar com eletricidade e tal, mas enfim. Até que um belo dia acaba acontecendo algo muito trágico, muito grave com a mulher e com o filho dele. E a partir dali a vida dele toma outro rumo, um rumo totalmente diferente. Ele acaba indo embora da cidade, mas mantém uma ligação com o Jamie porque eles, né, sempre foram muito ligados, muito próximos. Aí o Jamie coloca ele de lado e continua narrando, né, os acontecimentos da vida dele. Então ele narra
adolescência, quando ele conheceu a Astrid, que é a primeira namoradinha dele, quando ele entrou para uma banda de rock, né, ao longo da vida ele se torna músico, toca em várias bandas, quando ele acaba se viciando em drogas, ele se vicia em heroína, em drogas bem pesadas e tal, e ele acaba destruindo a vida dele, né, ele acaba indo pro fundo do poço, enfim, como todo drogado, digamos assim. Isso também é uma marca registrada do King, porque ele adora colocar os drogados lá no fundo do poço, mas enfim. Só que num belo dia, ele reencontra o reverendo, que já não é mais reverendo. Só que a ligação deles fica cada vez mais estreita, porque ele acaba, de certa forma, fazendo um pacto com ele, porque algo muito sério, algo muito grave acaba acontecendo. E a partir dali começam os demônios na vida dele. E a partir dali a gente vai descobrindo um pouquinho mais da personalidade do Charles Jacobs e como ele seguiu vivendo depois do que aconteceu com a família dele, enfim. Bom, gente, essa obra, ela vai trazer basicamente temáticas como o fanatismo, a fé abalada, o vício, como que tu lida com a perda, como que tu consegue seguir a tua vida, algumas pessoas conseguem, outras não, como que isso pode fazer com que tu te abale totalmente, fique totalmente desestruturado e vire um fanático, sabe, louco, obsessivo, sabe, desesperado. Aqui, a construção dos personagens é o ponto forte da obra. Na minha opinião, o Charles Jacobs é um dos melhores personagens construídos do Stephen King, sem sombra de dúvidas. A obra já é genial só pela construção dos personagens. E a gente vê muito a linha tênue entre o Charles Jacob e o Jimmy, né? Ele deixa isso muito, porque ele mesmo, o próprio Jimmy, se questiona muito sobre as próprias atitudes e tipo, não, o fulano é louco, tá, mas olha o que eu tô fazendo. O final, gente, é incrível, tem sim a referência a Mary Shelley do Frankenstein e assim, de uma forma muito bonita, na verdade, e não é uma simples referência. O que ele coloca ali no final é algo assim que tu para e pensa, essa referência só podia ter vindo do Stephen King, não podia ter vindo de outro escritor, porque só ele teria capacidade e cacife para fazer uma referência dessa. É bacana ver a admiração que ele tem pela Mary Shelley, pelo Frankenstein. Aqui atrás do livro ele até comenta o seguinte: a ideia para este livro está na minha cabeça desde que eu era criança. Frankenstein, da Mary Shelley, foi uma das grandes inspirações para mim. Eu queria criar uma história o mais humana possível, porque a melhor maneira de assustar o leitor é fazê-lo gostar dos personagens. E de fato, ele criou uma história muito humana, e talvez seja por isso que ela seja tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, e eu não consegui absorver. Não é aquele tipo de história do King que a gente tem aspectos sobrenaturais e a literatura fantástica ali. Não, é uma história puramente humana que tu não sabe muito bem como encaixar as coisas na tua cabeça, sabe? Fica tudo muito subjetivo e tu para e pensa, é isso? Não, mas peraí, não é isso. Ela te deixa muito inquieta e foi por isso que, na minha opinião, ela se tornou, assim, uma incógnita pra mim. Eu ainda pretendo reler esse livro porque, assim, realmente eu acho que eu não consegui absorver tudo da obra. Eu vi que algumas pessoas acharam a narrativa um pouco lenta por se tratar de um memorial, pelo Jamie contar as memórias dele. É claro que ele vai contar toda a vida dele, então tem partes que são, né, um pouco mais lentas. Só que, gente, só pela construção dessa atmosfera de fanatismo e loucura e de como a pessoa consegue perder o rumo da sua vida por causa de uma tragédia, é algo que, olha, eu acho que o Stephen King ele deve ter perdido alguém muito tragicamente, porque ele construiu aqui uma atmosfera muito bem concisa, assim, sabe? E, enfim, gente, eu não sei se eu consegui destacar tudo que eu achei pertinente da obra, porque, como eu falei pra vocês, eu ainda tô absorvendo, ela é meio que uma incógnita pra mim. Mas pra mim, a genialidade dessa obra é exatamente isso. O King não deixar tudo ali na tua cara, tudo muito explícito. Porque, enfim, é uma história meramente humana, como ele fala aqui. E a gente não sabe compreender muito a humanidade, né? A gente não sabe compreender muito bem
como esses acontecimentos da vida cotidiana acontecimentos acontecem, é ótimo, mas enfim. Então eu acho que ele construiu muito bem essa atmosfera de deixar as coisas meio assim, sem sentido na nossa cabeça, da mesma forma que ficaram um pouco sem sentido na cabeça dos personagens e principalmente do narrador, né, e das suas memórias. E é uma história que tu entra na história, mas ao mesmo tempo tu não entra na história. Parece que tu não tá ali naquela atmosfera, mas ao mesmo tempo isso te consome tanto que tu fica muito, muito, muito confuso. Mas enfim, gente, essa resenha pode ter parecido um pouco confusa, porque de fato a obra te deixa assim com essa incógnita, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, gente, porque eu acho que essa obra é aquele tipo de obra que só o leitor pode ter uma experiência, sabe? Tu não vai achar que o livro é bom ou ruim pela opinião de outra pessoa, porque é algo assim que depende da tua experiência e o que tu vai achar daquilo. Eu acho que é aquele tipo de obra que depende muito da leitura que tu faz e não da leitura que outras pessoas fazem. Como eu falei pra vocês, o que me passou foi isso, mas pode passar pra outras pessoas outros significados, enfim. Mas pra mim foi isso, assim, a construção dos personagens, essa atmosfera de fanatismo, de vício, desse pacto, né, dessa ligação entre o Charles Jacobs e o Jimmy, e dessa construção de personagens tão bem articuladas. E como falou o King, ele queria criar uma história humana, personagens humanos, porque é a melhor forma de fazer com que o leitor goste dos personagens. E sim, tu acaba gostando e não gostando do Charles Jacobs da mesma forma. Tu acaba, na verdade, te perguntando, tá, mas eu gosto desse personagem ou eu não gosto? Eu gosto do que ele faz ou eu não gosto? Eu acho certo ou eu não acho? Sabe? Então é uma obra que te deixa pensando muito tempo depois que tu para de ler. E na verdade eu acho que é aquele tipo de obra que tu precisa reler pra construir, sabe? Pra formar uma opinião. E não sei se eu me fiz entender, mas é porque eu ainda tô absorvendo a obra, gente. É por isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado e se tiverem a oportunidade, leiam a obra e comentem aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber se vocês tiveram essas visões que eu tive e se a obra deixou vocês dessa forma tão estagnada também como me deixou. E enfim, uma verdadeira incógnita, né? O King cada vez me surpreende mais, porque cada vez ele vem com uma surpresa e cada vez ele me mostra algo além do que eu imagino. E enfim, gente, era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e, por favor, leiam a obra e venham conversar comigo, porque eu preciso conversar sobre esse livro. Era isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!